Que texto! Curto, expressivo e trágico. A tragicidade deste texto é muito ampliada quando nos recordamos de João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Fez rios, mares, lagos, e precisa de um copo d'água. É a quinta palavra de Jesus na cruz. É o momento em que, segundo os estudiosos médicos, a febre é muito intensa, a morte se avizinha e ele sente sede. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. É a quinta expressão que ele pronuncia na cruz. E o que é que nós podemos aprender dela? Além da tragicidade, do impacto emocional que pode trazer, qual é o ensino real para a nossa vida? Alguns que podemos levar, refletir e nos posicionar diante de Deus. Primeiro, o texto nos mostra as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. A figura de Jesus foi um impacto enorme no ambiente religioso de sua época. Foi difícil para os judeus que esperavam um Messias há séculos entender que tipo de Messias era este. Por isso João até diz: veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Até mesmo o grupo que creu nele e se comprometeu com ele, teve muitas dificuldades em conseguir ajustar todo o ensino de sua pessoa. Tanto assim, o impacto da pessoa de Jesus na humanidade foi tão grande que a igreja só conseguiu compreender todo o significado da sua pessoa lá pelo 2º século da história da igreja, quando conseguiu cristalizar o que se chama em teologia de cristologia, todo o ensino sobre a pessoa de Cristo. De repente, a humanidade descobre que o Deus infinito entrou no espaço físico de um corpo, e que o Deus eterno entrou no tempo. E o Deus eterno experienciou a morte. Isto era algo que excedia toda a compreensão, e hoje, depois de 2 milênios de cristianismo, ainda é um profundo desafio. Então, ao longo da história, a igreja veio se defrontando em como entender a pessoa de Jesus Cristo. O texto nos ajuda a compreender as suas perfeitas humanidade e divindade. Um dos pensadores primitivos na história da igreja, chamado de Cerinto, lembrou que Deus não podia sofrer e que não podia morrer. Então não se podia pensar que Jesus Cristo fosse Deus. Então, no entendimento de Cerinto, quando a pessoa histórica de Jesus foi batizada, a pessoa espiritual de Cristo se uniu a ela. E que ao longo do tempo da vida de Jesus Cristo, ora ele era Deus, ora ele era homem. Quando multiplicava pães e peixes, era Deus. Quando ressuscitava morto, era Deus. Quando andava sobre águas, era Deus. Mas quando sentia fome, quando se irava e quando sentia medo, era homem. A igreja primitiva entendeu que isto não era uma resposta satisfatória, que traria mais dificuldades do que solução. Quem é que morreu na cruz? Foi Deus ou foi homem? Em quem é que nós vamos confiar? Como é que podemos confiar numa figura patética que ora é uma coisa e ora é outra? A conciliação das duas naturezas, a humana e a divina de Jesus, sempre foi um problema para a história da igreja.
Mais tarde, um outro cristão, não sei porque é chamado de cristão, mas era, Basílides, declarou que na realidade Jesus não morreu na cruz, quem morreu no seu lugar foi Cirineu. Mas esse texto nos mostra, juntando-o aos outros, que na cruz nós temos na pessoa histórica, humana, concreta, real, física de Jesus, o perfeito Deus e o perfeito homem. Com toda segurança ele diz para um homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhum homem poderia fazer uma oferta deste tipo. Com toda segurança ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nenhum homem teria estrutura emocional para ser torturado, assassinado e ainda pedir perdão por seus algozes. Mas ao mesmo tempo em que a sua natureza divina avulta, ele pode oferecer um lugar no paraíso, a sua natureza humana está presente. Ele tem sede. Ele é perfeito Deus. Ele pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Quem é que pode oferecer um lugar no céu a não ser Deus? Mas ao mesmo tempo ele é perfeito homem. E isso para nós é uma segurança muito grande, porque nós podemos dizer que na pessoa de Jesus Cristo nós temos o homem perfeito, o homem que agradou a Deus, o homem que cumpriu a lei, o homem que nunca desobedeceu a nada, a encarnação da obediência. E aquilo que a nós era impossível fazer com nossos pecados e com nossas limitações, ele o fez. E ele pode nos conferir o seu poder, a sua virtude e a sua graça. Quem está morrendo na cruz não é uma figura patética, não é um mártir, não é um desavisado, mas é um perfeito homem, completamente reto em todo o seu viver, a ponto de seus acusadores dizerem: não vemos neste homem culpa alguma. Nunca homem algum falou como este homem falou. Nós sabemos que falar mal da vida dos outros e coçar é só começar. E alguém até já disse que quando as razões faltam, lama é um bom substituto. Para se falar mal de alguém não se precisam motivos. Mas os guardas que vão prendê-lo, homens treinados e tarimbados, voltam de mãos vazias e dizem: nós não podemos prender este homem. Nunca homem algum falou como este homem fala. Ali estava o perfeito homem, ali estava Deus também. E isto para nós é uma das mensagens mais profundas do cristianismo. A cruz não é um acidente histórico. A cruz é o lugar de encontro de Deus e do homem. E na pessoa de Jesus Cristo, Deus e o homem têm um encontro marcado. E porque na cruz, Deus e o homem estão sofrendo, nós podemos olhar para a cruz não com vergonha, mas cantar com satisfação. A cruz é a glória do cristão. A cruz é a nossa herança. O perfeito representante da raça humana, mas o perfeito Deus estavam na cruz. Na cruz nós temos também a mensagem de que Deus se identificou conosco. Não é um Deus distante, não é um Deus contemplativo, não é um Deus isolado, mas é um Deus que vem ao encontro do homem, que sofre com o homem e estende a mão ao homem. Tenho sede. Mostra que ali se estava Deus feito homem, estava também um homem. Ali Deus e o homem estão se encontrando na cruz e resolvendo o seu problema de distanciamento. Tenho sede, nos fala então desta perfeita humanidade e desta perfeita divindade de Jesus. Mas tenho sede, também nos fala da intensidade do sofrimento de Jesus Cristo. Foram 6 horas de crucificação. Antes ele fora espancado, pés e mãos rasgados. Todo o peso do corpo pendia de mãos e não tinha como se apoiar sobre os pés. Li, tempos atrás, o artigo de um pastor que era médico, narrando o processo físico de crucificação. Dores violentas, falta de ar,
e a linguagem agora é minha, linguagem leiga, não de médico, o coração acabava por estourar. A sede era efeito da febre. E seria o caso de perguntar o que é que este homem veio fazer aqui. Não é criminoso. Também não estava ali por acaso, desejou aquilo, procurou aquilo. Até mesmo disse, há um batismo com que devo ser batizado, e como me angustio até que ele se cumpra. Ele trabalha um determinado tempo a cabeça dos discípulos, para que os discípulos o vejam como filho de Deus. E no dia em que um dos discípulos ouve esta pergunta dele, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizeis que eu sou? O discípulo diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E a partir daí, ele começa a ensinar que deve ir para Jerusalém, ser crucificado e ser morto. Ele procurou por isto. Não foi algo acidental, mas foi algo buscado. Mártir. Engano. Golpista. Quem sabe alguém que, sabendo que a sua causa estava irremediavelmente comprometida, então resolveu entrar para a história, assumindo um papel de mártir. 800 anos antes, o que estava acontecendo com este homem foi escrito. Está lá no livro do profeta Isaías, e é a explicação do porquê da intensidade desses sofrimentos. Isaías 53, de 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. No mesmo capítulo, no versículo 3, 8 séculos antes, o profeta fala dele. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Homem de dores, experimentado no sofrimento, não é um acidente, não é uma jogada política, é uma jornada que está escrita há 8 séculos detalhadamente e que ele a cumpre. Para quê? Para conseguir a nossa salvação. E esta é uma das doutrinas mais profundas da Bíblia. Nós não podemos conseguir a nossa salvação. Nós não podemos agradar a Deus. Cristo a conseguiu para nós. E Cristo nos outorga esta salvação. Marcos 10:45 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A intensidade dos seus sofrimentos é porque ele carrega sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Porque ele carrega a cruz que era nossa. No dizer de Paulo em Gálatas 3:13, Cristo se tornou maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz que era nossa, a morte que era nossa, a condenação que era nossa, é dele. E ele morre pelos nossos pecados. Tenho sede, nos fala da perfeita humanidade e da perfeita divindade de Jesus, nos fala do porquê da intensidade de seus sofrimentos. Mas nos mostra também, e isso não pode ser esquecido, para mim a ideia mais forte do texto, nos fala também do respeito de Jesus para com a Escritura.
Porque vejam o que diz o versículo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Sim, ele tem sede. Ele está com febre. Ele está sob sol inclemente. Ele tem sede. Mas a Escritura deve se cumprir. Se estão lembrados na quarta palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se abeberou no Salmo 22, escrito 1000 anos antes. Ele usa expressões que foram pronunciadas profeticamente 1 milênio antes. Agora, ele está citando outro salmo. São os 2 salmos da cruz. O Salmo 22 e agora o Salmo 69. É impressionante como o que está acontecendo agora cumpre-se, faz cumprir aquilo que fora dito no passado. Vamos ao Salmo 69, versículo 3. 1000 anos antes, uma descrição do que Jesus passaria na cruz. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Do versículo 7 até o 9, no Salmo 69. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me um estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Versículo 12. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. E agora, o extraordinário do texto. 1 milênio antes, do versículo 17 ao 21. Não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. 1000 anos depois do Salmo ser escrito, ele exclama: tenho sede, está aqui no versículo 28 que eu li. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Dirá algum cético: mas esse Jesus era um farsante mesmo, hein? Ele tinha uma memória tão boa que lembrou de tudo e criou uma situação que deixou um problema para a história. Mas os seus adversários não tinham nenhum interesse em fazer a Escritura se cumprir. Não tinham nenhum interesse em apoiá-lo. E diz o versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. 1000 anos antes está escrito que ele terá sede. Pedirá sede, ele dará um vinagre. Ele pede sede, pede água, tem sede. Os seus algozes, que não têm nenhuma preocupação em cumprir escrituras para beneficiá-lo, lhe dão vinagre. Para que se cumprisse a Escritura. A dor é intensa, a dor física. A dor moral também, e isso é mostrado no Salmo. Opróbrio, afronta, vexame, escárnio. Eu sou cantiga de beberrões, motivo de cantiga de beberrões. A dor moral, por vezes, é muito mais pungente que a dor física. Pancada a gente aguenta, mas vergonha como dói. Cicatrizes da pele podem ser removidas,
mas cicatrizes da alma por vezes ficam a vida inteira. Nunca fecham. E no meio do tormento físico, moral e emocional, ele lembra da Escritura. A Escritura tem que se cumprir. Aqui está o zelo da divindade pela Escritura. E aqui está um motivo a mais para nós colocarmos a nossa fé no que a Bíblia ensina. Nós não estamos lidando com um amontoado de conceitos piegas. Nós não estamos lidando com uma história da carochinha. Nós estamos lidando com a revelação que Deus fez ao longo de mais de 1500 anos de história. Do primeiro ao último livro da Bíblia. E todas as coisas se cumpriram no lugar certo, no momento certo. 8 séculos antes do seu nascimento, está dito que ele vai nascer em Belém da Judeia. Ora, as crianças nascem onde suas mães estão. E algumas semanas antes do seu nascimento, a sua mãe está a 300 quilômetros do lugar em que a Bíblia diz que ele deve nascer. Aí, um rei pagão baixa um decreto, lá em Roma, bem distante, e obriga todo mundo a voltar à sua cidade natal. E lá vai a mãe dele grávida, voltar para a cidade natal, que é onde ele vai nascer. Um ímpio, um pagão, um homem sem nenhum conhecimento da Escritura, faz a Escritura se cumprir. Por que é que nós cremos na Bíblia? Não é porque nós somos indigentes mentais. Não é porque nós temos um QI de ostra. Nós cremos na Bíblia porque todas as suas profecias se cumpriram no tempo certo e no local certo. Em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, Deus faz uma pergunta a Jeremias. Jeremias, que é que vês? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus tem um bom senso de humor, gosta de trocadilho. Vara de amendoeira no hebraico é shoked. E ele diz, viste bem, Jeremias, porque eu velo, eu vigio. Vigio é shaked. Viste bem, Jeremias, tu viste um shoked e eu shaked pela minha palavra para cumprir. Tu viste bem. É um jogo de palavras, uma ironia divina, mas ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Podemos confiar em Deus, podemos confiar na Bíblia, podemos confiar na pessoa de Jesus Cristo. Foi o que Paulo diz para Agripa, porque estas coisas, ó rei, não se fizeram em qualquer canto. Estas coisas são públicas e notórias. Nós não cremos em Saci Pererê, em Iemanjá, mula sem cabeça e duende. Nós cremos num homem que dividiu a história em antes dele e depois dele. Nós cremos no maior vulto da história. Nós cremos no livro mais perseguido da história e que sobreviveu. No período do Iluminismo, o filósofo francês Voltaire disse o seguinte: dentro de 50 anos, Jesus Cristo será uma lenda do passado e a Bíblia um livro completamente esquecido. Eu não sei aqui quantos já leram Voltaire, não vale a pena, mas a casa em que ele morreu é um depósito de Bíblias da Sociedade Bíblica Francesa. Nero odiava tantos cristãos que tinha um cachorro chamado Cristo. Eu não conheço ninguém chamado Nero. Nero é nome de pitbull. E no tempo de Diocleciano, disseram a ele que se ele confiscasse os exemplares da Bíblia e acabasse com eles, ele acabaria com os cristãos, porque os cristãos eram o povo do livro. E o Império Romano desencadeou uma vasta caça aos manuscritos bíblicos. E sobre as cinzas do que se presumia ser o último, Diocleciano mandou levantar um monumento. E na sua base escreveu em latim, Extinto nomine Christianorum. Acabou-se o nome dos cristãos. A suntuosa tumba de Diocleciano é uma igreja cristã.
E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus é zeloso pela sua palavra, para que se cumprisse a Escritura, disse Jesus. Nós podemos crer nele e podemos crer nela, na Bíblia. Mas nós temos um raro momento. É um momento em que Jesus precisou de alguém. 2 vezes ele precisou de alguém, e curiosamente as 2 vezes foi pedindo água. E as 2 vezes estão em João. Em João 4 ele pede água à mulher samaritana. Em João 19 ele tem sede. Ele pede água e dá um vinagre. Você que é crente, comprometido com Jesus Cristo, o que é que você tem dado a Ele? A água do amor, do afeto, do compromisso, da atenção, ou o vinagre da indiferença, ou o vinagre da ausência de compromisso, o vinagre da leviandade na vida cristã? Água ou vinagre? O que é que você tem dado a Ele? A mulher samaritana, a quem ele pediu água, pediu para puxar conversa. Disse ele o seguinte, lá em João 4, 13, 14. Quem beber desta água, provavelmente apontando para o poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele teve sede, mas você não precisa ter sede. Ele pediu água, mas ele oferece água. Água que não acaba, água que dessedenta para sempre, água que faz jorrar uma fonte, a água da vida eterna. Na cruz, ele está sedento para dessedentar os homens para sempre. Quantas pessoas com sede de Deus encontraram em Jesus Cristo aquilo que procuravam? Quantas pessoas com sede de um propósito para a vida, de rumo, de nexo para a sua existência, encontraram em Jesus Cristo a fonte jorrando para sempre? Ele teve sede, e lhe deram vinagre. Que nenhum crente dê vinagre ao seu Salvador. Mas ele teve sede para nos dessedentar para sempre. E aquele que crê nele, que aceita o seu sacrifício, que compreende que nele Deus e o homem se encontram e quer se encontrar nele, com Deus. Aquele que compreende que a intensidade dos seus sofrimentos foi por nós. Esse tem água. Água que sacia a sede espiritual, a sede de Deus, a sede do coração. Nesta noite, você pode sair daqui dessedentado para sempre. O sedento tem água para lhe dar, muito mais do que um copo. Como ele disse, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós lhe oferecemos a água da vida, a água viva, que é Jesus Cristo. Nós vamos entoar o hino 256, 256. Eu lhes peço que se coloquem em pé, por favor, para nós cantarmos este hino.